Cultivo Online, capítulo 207. Jogando sério. Céus, quem diabos é esse participante? O Elder Jing murmurou com uma voz atordoada enquanto olhava para a figura usando uma máscara de jade preta com olhos arregalados. Esse Yuan, ele não estava usando todas as suas habilidades durante nosso mano a mano? Ele estava me desprezando? Song Linger olhou para Yuan com clara descrença nos olhos. Era simplesmente impensável que alguém a desprezasse, o mestre da seita da Academia da Melodia Celestial, sentindo uma sensação indescritível em seu coração depois de aprender isso. É claro que Yuan não estava desprezando Song Linger propositalmente durante o confronto individual, só que ele não se sentia tão sério em uma competição amistosa entre dois tocadores de cítara, e ele via isso mais como uma disputa amigável. No entanto, como alguém que estava condicionado a dar o seu melhor durante as competições, agora que estava realmente participando de uma, ele inconscientemente ligou o botão, sério, e tocou a cítara com foco e seriedade absolutos, especialmente porque este é uma competição musical. Enquanto isso, o público e os participantes olhavam para Yuan com choque e descrença estampados em seus rostos. Embora a maioria dos espectadores não compreendesse a situação e o quão incrível era o desempenho de Yuan agora, eles sabiam que foi a melhor coisa que ouviram hoje e provavelmente em toda a sua vida. Quanto aos outros participantes, eles ficaram chocados com a performance de Yuan e ainda podiam ver a ilusão das flores, apesar de muitos momentos terem passado desde que ouviram as 3 notas musicais. Yuan, você. Até Fei Yuan estava olhando para Yuan com uma expressão boquiaberta no rosto, sentindo seu coração disparar neste momento. Depois de um longo momento de silêncio que durou alguns minutos, Song Linger finalmente saiu do torpor e, pela primeira vez nesta competição, deu um veredicto primeiro, 10 pontos. No entanto, ela não disse mais nada, sem elogios, sem opiniões, nada, quase como se ela estivesse sem palavras. Senior Zhou e Ancião Jing seguiram um momento depois e também deram seu veredicto sem quaisquer outras palavras. 10 pontos. 10 pontos. Apesar de ter sido o primeiro participante a receber uma pontuação perfeita nesta competição, o público não explodiu de excitação ou aplausos e permaneceu relativamente silencioso. Provavelmente porque ainda tentavam compreender a situação. Quando a maioria desses espectadores voltou a si, os juízes já haviam dado seu veredicto e passaram para o próximo time. No entanto, a próxima equipe não parecia estar com a mentalidade certa quando finalmente chegou a sua vez, e quando tentaram tocar a cítara, parecia quase como se fosse a primeira vez que tocavam a cítara, ou eles tinham esquecido completamente. Como jogar? 0 pontos. 0 de mim também. 0. Os 3 juízes deram rapidamente o seu veredicto e, pela primeira vez nesta competição, logo após a primeira pontuação perfeita, foi alcançada a primeira pontuação mais baixa possível. E para surpresa do público, isso continuou a acontecer também nas próximas equipes. Era quase como se todos os participantes que foram atrás de Yuan tivessem subitamente perdido a habilidade de tocar cítara. Isso confundiu muito o público, fazendo-o se perguntar se Yuan havia ferrado propositalmente com os outros participantes, o que deveria ser considerado trapaça. No entanto, os jurados não disseram nada sobre isso, então não houve nada que o público pudesse dizer. Mesmo quando alguém queria levantar a voz, de repente se lembrava do desempenho sobrenatural de Yuan, o que rapidamente os fazia mudar de ideia. Afinal, não havia necessidade de alguém com tais talentos trapacear em uma competição. 1 hora depois, a equipe final recebeu o veredicto para a primeira parte da competição. E ao final da primeira parte da competição, mais da metade dos participantes foram desclassificados devido aos resultados insatisfatórios, restando apenas algumas centenas de equipes. Esse é o fim da primeira parte, disse Senior Zhou, e continuou. Para a segunda parte da competição, faremos com que os times toquem uma música juntos. Finalmente podemos ouvir música de verdade. Eu estava esperando por isso. O público estava entusiasmado. Embora a primeira parte da competição tenha sido emocionante à sua maneira, foi curta demais para que o público pudesse realmente mergulhar na música, pois terminaria após 3 notas rápidas. Algum tempo depois, Sr. Zhou continuou. Como esta é uma competição em parceria, você deveria ter praticado com seu parceiro. Portanto, deixaremos você decidir quais músicas deseja tocar. Você tem 3 minutos para se apresentar, mas qualquer um de nós, juízes, pode decidir encurtá-lo se achar que é desagradável aos ouvidos. Sr. Zhou então apontou para a equipe na frente e disse: começaremos por vocês. Vocês têm 1 minuto para discutir com seu parceiro e se preparar para sua música. Outro até chegar a sua vez ou você será automaticamente desclassificado como begin. Imediatamente, as 2 pessoas daquela equipe começaram a conversar, decidindo qual música deveriam tocar. 30 segundos depois, os participantes respiraram fundo e começaram a tocar a cítara simultaneamente. Um ruído muito agradável fluiu por toda a área e chegou aos ouvidos do público. A maior parte do público foi rapidamente atraída pela música e mergulhou nela. No entanto, 30 segundos de música, quando a equipe cometeu seu primeiro erro com uma única nota desafinada, a voz de Song Linger ressoou. Isso é o suficiente. A música parou imediatamente depois que suas palavras ressoaram, e os participantes levantaram a cabeça para olhar para o rosto de Song Linger.
que tinha uma leve carranca em seu lindo rosto, as costas e a testa encharcadas de suores frios. Esta é uma competição de equipe, não um solo. Vocês claramente não praticaram um com o outro o suficiente para estragar a música tão cedo. Vocês estão desqualificados. Song Linger disse um momento depois com uma voz fria, destruindo as esperanças da equipe em pedaços.